Oi, meus queridos irmãos, a paz. Para nós todos, somos filhos de Deus, assim como Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Jó foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, correto, que se desviava do caminho do pecado. Jó, ele vivia constantemente, diariamente unido a Deus. Jó se revestia do poder de Deus todas as horas da vida dele. Ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus, ele era temente ao Senhor. Ele era uma pessoa maravilhosa que nós devemos imitar, né? A fé deste homem, o exemplo dele. As aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os cadeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os levaram e mataram. E aos servos, ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também ele falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome de Deus. Vocês querem fé maior do que essa? Amor maior do que esse? Que este homem teve por Deus, a ponto de passar tudo que ele passou e não blasfemar contra Deus? Você já ouviu história parecida com a de Jó? Nós recebemos uma notícia ruim hoje, que deixa nós arrasados, e vamos receber outra notícia daqui a 1 ano, a 6 meses, a 8 meses, e nós ainda assim murmuramos e reclamamos de Deus. Só que a notícia que Jó recebeu dos servos dele, dos empregados dele, foram uma atrás da outra. E a pior, nós sabemos de todas essas destruição que teve Jó, a pior foi seus 10 filhos ter morrido todos de uma vez só. Todos estavam debaixo do teto, farrando, bebendo, dançando, comendo. E a Bíblia diz que veio o vendaval, deu sobre os 4 cantos daquela casa, derrubou aquela casa, destruiu e matou todos os filhos de Jó. Você já parou, queridos, para pensar na vida de Jó? O que Jó passou? O que Jó viveu? E a palavra de Deus diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Não é incrível? É maravilhoso saber disso. Que este homem suportou todos os sofrimentos, né, mais terrível que existe. E este homem não pecou contra Deus. Ele apenas tirou suas vestes, tirou seu manto, se prostrou, rosto em terra, e adorou a Deus. Deus o deu, ele imaginava na mente dele. Deus o tirou. Mas nós conhecemos bem a história de Jó e sabemos que não foi Deus que tirou, mas que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que Jó tinha. Quando o diabo se apresentou para Deus, dizendo para Deus perguntando para o diabo: o que tu faz na terra? E ele disse: eu ando nas casas das pessoas, passeando, me divertindo com teus filhos. E Deus fala para Jó, para Satanás, dizendo: tu viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal?
Aí Satanás respondeu para Deus: também tu desse tudo que ele tem, abençoasse ele com riqueza, desse filhos a ele, desse tudo, desse mulher, desse tudo, toca, para tu ver se ele não blasfema contra ti, tira as coisas dele. E Deus então permitiu para mostrar para Satanás que Jó, ainda fazendo tudo que ele fez, para que Satanás fez a Jó, Jó seria fiel a Deus e temente ao Senhor. Então Satanás, ele desce todo feliz, com o peito cheio de alegria, e ele vem diretamente para tudo que Jó possuía. E ele começa a destruir e matar todos os animais, tirar tudo que Jó tinha. Não deixou nada. Nós sabemos da riqueza de Jó pela Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que Satanás, ele nunca está feliz com pouco. Ele quer mais. E ele não se conformou de ter tirado os animais, as coisas de Jó e os filhos de Jó, matado e destruído. Ele volta novamente para o céu. E ele diz para Deus. E Deus diz: olha aí o que tu fizeste com meu servo Jó. Mesmo tu tirando tudo que ele tinha, matando os filhos dele, ele não blasfemou contra mim. E Satanás mais uma vez olha para Deus e diz: ó, carne por carne, aqui tem o homem. Toca-lhe a carne e os ossos para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus mais uma vez olha para o servo, para o Satanás e diz: tá bom, Satanás, o sangue dele, a carne dele está em teu poder, mas a vida dele tu não pode tirar. E Satanás mais uma vez desce para a terra, irado, com o servo Jó, com um homem fiel a Deus, e diz: eu vou, desgraçado, encher tudo de doença, de peste, das doenças mais terríveis que existem, que eu quero ver se tu não vai blasfemar contra Deus. E a Bíblia agora diz que Satanás enche Jó da planta do pé ao couro da cabeça de tumores malignos. Você já parou para pensar nisso? Nós conhecemos aí artistas famosos, ricos, milionários, que morreu com um tumor só, que fizeram de tudo, passaram pelos melhores médicos, mas eles não foram curados. E o câncer matou-los, com muito sofrimento e com muita dor, apenas com um tumor. E a Bíblia diz que Satanás encheu Jó da planta do pé ao couro da cabeça de tumores malignos. E Jó sofreu durante 7 dias, e é isso que relata a palavra de Deus. Jó chegou numa situação que ele ficava no lado de fora, segundo a Bíblia, no terreiro da casa dele, sentado em cima das pedras, sem roupa, porque não tinha condições de vestir roupa, com o corpo cheio de tumores e dores para todos os lados. Com o caco de telha ele ficava se raspando ali, as feridas dele. E os amigos dele que chegavam para vê-lo, não tinha... O sofrimento era tão grande de Jó, tão triste, que os próprios amigos não tinham ação para fazer, nem para falar nada, a não ser sentar do lado dele e ver ele sofrer. E a Bíblia diz que agora chega a esposa de Jó, que também conhecia Deus, e olha para Jó e diz assim: ô Jó, tu ainda ama esse teu Deus? Olha que Deus fez contigo, Jó. Deus tirou tudo que tu tinha, Deus destruiu tudo, Deus matou nossos filhos, e tu ainda ama esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Essa foi a palavra de conforto que a mulher de Jó deu para Jó. Mas a palavra de Deus diz que Jó, um homem de Deus, temente, que amava o Senhor, olha para a mulher e diz: ora, mulher, tu fala como qualquer doidas. Eu quero o bem de Deus e não o mal. Essa foi a palavra que Jó respondeu para a esposa. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. E agora, após 7 dias de sofrimento, de angústia, de dores terríveis, Deus então vem e cura Jó. E dá a Jó tudo em dobro. O que você me diz sobre essa fé? Você teria essa fé? Você teria esse mesmo comportamento que Jó teve? Esse amor que Jó teve por Deus? Se você tenha, deixa aí nos comentários. Faça seus comentários, para que esses vídeos possam chegar a outras pessoas, e outras pessoas conhecerem sobre o grande
o grande sacrifício, o grande sofrimento de Jó, mas também a grande fé e a grande vitória que ele teve em Cristo Jesus.